Nesta quarta-feira à tarde, quando eu vi aquela imagem chorosa da Dilma Rousseff diante do relatório que recebeu da Comissão Nacional da Verdade, eu fiquei pensando nesse livro aqui que eu escrevi, ó. Olha aqui, ó. AU, Diários de uma Prisão Política. Esse livro eu escrevi já faz alguns anos, eu tenho até alguns exemplares. AU. AU era o nome da prisão provisória de Curitiba. AU. Para lá eram remetidos os presos políticos de Santa Catarina e do Paraná. Eu já morava há muito tempo aqui no Rio Grande do Sul, mas tinha sido processado no Paraná, na auditoria militar, por uma série de ações que eu tinha exercido antes de 64 na área da política estudantil. Então, correu os processos lá e eu fui preso algumas vezes, né? Numa dessas vezes, inclusive, eu estive preso com os chamados guerrilheiros do coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório. Eu acho que ninguém mais se lembra disso aí, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a primeira guerrilha pós-64 que foi implementada aqui no Brasil nasceu aqui no Rio Grande do Sul e era comandado por um coronel da reserva, o coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório, que estava exilado no Uruguai e que veio aqui para o Rio Grande do Sul, arrebanhou um monte de gente, uns 30, ali naquela região de Três Passos, no Vale do Alto Uruguai, e saiu dali tomando o quartel da brigada, atravessando o Rio Uruguai, atravessando Santa Catarina, e acabou encurralada lá perto de Foz do Iguaçu. Esse pessoal estava preso nessa prisão provisória do AU, e eu os encontrei lá, fiquei meio ano preso com eles, na mesma cela. Eles me contaram toda a história e eu conto aqui toda essa epopeia dos guerrilheiros do Jefferson Cardim de Alencar Osório, que ao contrário do que muita gente pensa, a primeira guerrilha, que foi essa, em 66, não era comunista, nem tinha um comunista, que era um estivador, o Bonilha no meio, mas o resto tudo era do PTB, do velho PTB. O coronel Jefferson e o sargento da brigada Alberi, quando foram recrutar os colonos lá do Alto Uruguai, batia de porta em porta de noite na casa dos colonos e dizia assim: o doutor Brizola mandou que você pegasse essa arma aqui e viesse fazer guerrilha conosco. E eles se tocaram a fazer guerrilha, achavam que se fizesse uma proclamação na rádio, o Brasil todo virava, né? Acabava com os militares, 66, 2 anos depois do golpe de 64, acabava com os militares e, olha, eles não tinham logística nenhuma, e foram atravessando o Rio Uruguai em direção ao oeste de Santa Catarina, depois ao oeste do Paraná, porque estavam fugindo, né? Não era nenhuma coluna Prestes, eles estavam fugindo. E eles eram tudo gente muito simples, um açougueiro lá de Tenente Portela, o Zebinho, um colono lá era tudo gente assim, não tinha doutor no meio, não tinha ninguém não, né? E apanharam muito na prisão. Alguns sofreram tortura mesmo para valer. Teve gente presa comigo ali que estava até enlouqueceu de tanto apanhar. Bom, o coronel acabou fugindo, né? Saiu vestido de mulher do presídio provisório do AU. Foi embora. Nunca mais deu as caras para os militares ali. Continuou trabalhando, claro, né? Mas eu conto aqui no livro alguns episódios assim muito curiosos. Por exemplo, como eles não tinham logística nenhuma, eles requisitavam, entre aspas, as coisas, né? E um deles me disse o seguinte: que quando estava com muita fome, batiam no primeiro bar que encontrava na estrada e mandava servir sanduíche de mortadela para todo mundo. Depois, na hora de pagar, dava um vale. Eu até fiquei com uma cópia de um vale que dizia o seguinte: este valor será pago quando vencermos a Revolução. Chamou de Revolução. Quando vencermos a Revolução. Eram os trabalhistas. Então é a guerrilha dos Três Passos. Quase ninguém fala nisso. Se você procurar aí no Google, talvez encontre alguma coisa a respeito disso aí. Então essa foi a primeira luta armada. O Brizola que incentivou esse pessoal todo. Depois, na hora que o coronel Jefferson veio aqui para o Brasil junto com o sargento Alberi, ele tirou o corpo fora, né? Ele não queria mais que fizesse essa. Depois o Brizola até se meteu em outras aventuras piores, como a da guerrilha do Caparaó, né? Mas aí já é outra história, né? Então, eu me lembrei desse livro aqui. Eu escrevi pela necessidade que eu tinha de contar o que tinha acontecido durante aqueles anos de chumbo da ditadura militar, né? E eu fui preso, sim, várias vezes, mas quero dizer para vocês o seguinte: sempre por defender o Estado democrático de direito.
sempre por defender a economia de mercado, ou seja, sempre por defender as liberdades públicas e privadas, sempre, coisa que eu faço até hoje. Quando eu me insurjo contra o PT, contra o governo Lula, contra o governo Dilma, contra o governo Tarso Genro, eu me insurjo porque eu sei que essa gente usa sem escrúpulos todos os modos, através de todos os modos, usa sem escrúpulos tudo que pode para conseguir chegar a um final que eles desejam, que é a implantação de uma ditadura aqui no Brasil, que é isso que eles querem, né? Então, quando a Comissão Nacional da Verdade conclui o seu trabalho, eu acho que era necessário realmente que em algum momento os brasileiros se reencontrassem com a verdade. Quando eu faço esse exame também, eu acho que seria uma ocasião assim mais do que oportuna para que a presidente Dilma Rousseff não apenas chorasse como chorou hoje, se lembrando das torturas que sofreu, mas que também fizesse uma autocrítica pública dos tempos em que, quando foi presa, defendia a implantação de uma ditadura comunista no Brasil. Portanto, a supressão do Estado Democrático de Direito, a supressão da economia de mercado e das liberdades públicas e privadas. Seria importante que ela fizesse essa autocrítica, revelando quais hoje são os seus compromissos realmente com as liberdades públicas e privadas. Isso ela não fez, não faz e não sei se fará algum dia, né? Mas é isso aí. Bom, esse é o depoimento que eu queria dar para vocês aí. Eu volto amanhã.